Capítulo 100.2 O primeiro encontro entre eles. Segunda. Acampamento dos trapaceiros. A chama quente e fervente ardia no forno. O martelo de ferro mágico de Charcy deixava sombras residuais magníficas no ar, uma após a outra. Din-din-dom-dom. Soava ao bater numa espada vermelha ardente que estava na forquilha de forjamento, num ritmo estranho, enquanto gotas de suor caíam sobre ela, instantaneamente transformando-se em vapor. Do outro lado da fornalha de ferro, o bárbaro Fei estava manuseando a alavanca do fole, alimentando-a vigorosamente para certificar-se de que a chama de língua demoníaca poderia lamber o metal no fogo incessantemente. Din! Quando o último golpe do martelo de Charcy atingiu a espada, foi como o ressoar de uma bela sinfonia de tempestade. No instante seguinte, um sinal de poder mágico começou a ser emitido pela espada e, então, uma chama de cor de orquídea começou a cintilar. A espada começou a emitir ondas audíveis e realmente começou a vibrar. Deus abençoe, está finalmente feito! Charcy, a grande e bela ferreira, ficou realmente excitada e nem sequer se incomodou em limpar o suor em sua testa enquanto ela pegava a lâmina quente, ainda em chamas, e golpeava com força. Uma chama azul surgiu acompanhada de uma força enorme que abriu uma grande fenda no galpão de madeira. Realmente funcionou. Fei viu a cena e também ficou excitadamente surpreendido. Ele pegou a larga espada azul, sentiu a temperatura vindo do punho, olhou para ela, e então conferiu as estatísticas da espada na tela que somente ele conseguia visualizar. Dano com uma mão, 4/9. Dano duplo, 8/14. Mais 3 de dano por congelamento. Durabilidade, 16/16. Nenhum requisito de nível. Nenhuma exigência de nível de força. Embora o dano não é tão alto quanto da Papo Grindelwald Blades, a qualidade definitivamente não é baixa, e realmente, não tem quaisquer requisitos em nível e em nível de força, por isso esta é uma arma completamente adequada para personagens de baixo nível. Fei sentia-se em êxtase. Meia hora atrás, Fei realmente não conseguia ser mais paciente. Ele realmente se sentia entediado sentado ao lado da primeira princesa, então ele resolveu aproveitar esta oportunidade para entrar no mundo diablo em seu sonho. Ele foi para o acampamento dos trapaceiros, em um modo bárbaro, encontrou a ferreira Charcy e perguntou a ela sobre o progresso em usar gemas para forjar armas mágicas. Ele, coincidentemente, veio no momento em que Charcy estava conduzindo o último experimento e decidiu dar uma mão, finalmente conseguindo testemunhar todo o processo de usar, com sucesso, as gemas fragmentadas para forjar uma arma mágica. Embora esta espada mágica azul não tivesse nenhum propósito útil para Fei, seu significado era extraordinário. Primeiro, o nascimento desta espada mágica com poder congelante significava que as habilidades de forjar da ferreira Charcy finalmente nivelaram, passando a ser capaz de usar gemas para forjar armas mágicas de nível superior. Enquanto ela continuasse trabalhando duro e praticando, ela definitivamente seria capaz de forjar uma arma mágica ainda mais poderosa. Sob o suprimento quase ilimitado de gemas de Fei, talvez um dia, Charcy seria capaz de forjar uma arma cujo poder estaria acima dos equipamentos amarelos ou dourados. Dessa forma, Fei não precisaria eliminar diariamente os chefes das missões para coletar os equipamentos valiosos. Em segundo lugar, para Fei, todos os equipamentos e armas no passado foram adquiridos ao matar monstros ou comprados de NPCs. Essas armas eram todos produtos acabados, então Fei só tinha o direito de escolher, mas agora seria diferente. Qualquer que fosse o estilo de arma ou propriedade mágica que ele desejasse, Fei poderia pedir Charcy para forjá-lo. A gama de seleção era muito maior e o grau de foco também era mais forte, sendo que seria até mesmo possível inventar novas armas. Haha, isso é incrível! Juro que posso ver o nascimento de uma grande mestra ferreira no continente Rogue. Fei bajulou Charcy e então tirou pouco mais de 20 tipos diferentes de gemas e uma dúzia de manuscritos em pergaminhos de pele de carneiro, que ele já havia preparado, e entregou-os para Charcy. Em seguida ele sorriu e disse:
Desta vez vou precisar que você me faça uma armadura. Você só tem que seguir esses desenhos. Esses são modelos de armaduras. Chelsea abriu os pergaminhos e, cuidadosamente, olhou os desenhos. Em seguida ela franziu a testa enquanto disse: Estas são belas armaduras, mas a armadura é mais difícil de forjar do que armas. Mestre Fei, com o meu nível de habilidade atual, eu receio que eu não vou ter uma taxa de sucesso de 100%. Para completar a forja dessas armaduras, eu talvez precise desperdiçar algumas preciosas gemas elementares. Isso não é problema, você pode usar o quanto quiser. Fei respondeu com total confiança. Com o Oradric Cube, Fei só precisava de 3 gemas lascadas para fazer uma gema fragmentada, e depois podia trocar a gema fragmentada por 100 gemas lascadas. No mundo real Fei sentia-se como se estivesse sentado numa montanha de ouro e nunca mais teria que se preocupar com dinheiro no futuro. Sim. Oh, certo, Chelsea, na verdade, você poderia ir para o meu mundo para tentar construir essas armas. Na cidade de Chambord tem alguns ferreiros, bastante qualificados, e talvez eles possam ajudá-la. Fei sugeriu. Chelsea enxugou o suor em sua testa e então pensou no que viu no labirinto de pedra, naquelas instalações de forno grandes e perfeitas. Seus olhos se iluminaram e ela ficou agradavelmente surpresa depois de ouvir a sugestão de Fei. Isso mesmo! Como não pensei nisso? Mestre Fei, vou encontrá-los agora mesmo. Esta ferreira tinha um temperamento impetuoso. Depois de enviar a grande e bela ferreira Chelsea, Fei guardou a espada de gelo em seu inventário e foi encontrar a sacerdotisa Cara. Fei começou a segui-la para estudar como identificar ervas, configurar agentes e produzir pergaminhos mágicos. Claro, as coisas que ele aprendeu no início eram todos conhecimentos muito básicos. Fei estava, originalmente, muito impaciente com essas coisas, mas a sacerdotisa Cara não foi nem um pouco condescendente e o forçou a assinar um contrato de aprendiz, então agora ele tinha que se forçar a aprender essas coisas. No entanto, à medida que ele ganhou mais conhecimento, Fei surpreendentemente se viu realmente começando a ficar interessado no assunto. Um problema era que, às vezes, sua memória ficava embaralhada com eventos de sua vida passada e, nesses momentos, ele se lembrava de coisas erradas. Ele passou muito pouco tempo estudando com a Cara, cerca de apenas meia hora. Depois disso, Fei saiu de seu modo bárbaro, acessou a tela de projeção holográfica 3D e selecionou o modo druida, entrando em outro universo paralelo do mundo diablo. Em seguida, ele começou a percorrer o primeiro pequeno mapa. Neste modo, o druida Fei tinha a companhia da arqueira com flechas de fogo Kyrie. Em última análise, havia algumas diferenças fundamentais se comparado com o mundo no qual Fei entra com o modo bárbaro. Entrando no modo druida, a mercenária que o acompanha era muito menos ágil e vívida do que Helena, sendo que a cooperação entre eles era mais complicada durante uma luta. Na verdade, além da arqueira Kylie, em seu modo druida, até mesmo os outros NPCs no acampamento dos trapaceiros pareciam mais com um programa de computador, muito diferente da dimensão sob seu modo bárbaro, onde os NPCs tinham emoções. Esta situação era muito semelhante à experiência de Fei no segundo mapa, Lut Golem, deixando Fei muito confuso novamente, sem saber o que causava essa situação estranha. Após testar em todos os modos, Fei confirmou que somente os NPCs no acampamento dos trapaceiros, sob o modo bárbaro, e eram como pessoas reais de carne e osso. Deixando suas dúvidas de lado, durante as 3 horas seguintes, Fei realmente finalizou a última quest do primeiro mapa no modo druida de uma só vez, eliminando o chefe final do continente Rogue, Andaliel, no subterrâneo do templo. Ele também obteve alguns ótimos itens dourados. Neste momento, seu druida tinha nivelado até 16. Depois de equipar totalmente seu druida, a força de combate de Fei, no mundo real, quando usando seu modo druida, era aproximadamente num nível intermediário de um guerreiro de 3 estrelas. Claro,
se seu personagem druida utilizasse todos os tipos de convocações mágicas e habilidades de transformação, ele poderia tranquilamente cuidar da elite de guerreiros de 4 estrelas. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 101. Você tem problemas. Pois, quando Fei saiu do mundo diablo, o sol tinha começado a desaparecer no oeste. No entanto, o sol ainda estava quente e a raios de luz dourada atravessavam os ramos da árvore perfumada, espalhando-se pelo chão. Havia ainda um cheiro doce no ar. Fei sentou-se no banco, sonolento, olhou em volta e notou que a primeira princesa, que antes manteve os olhos fechados, o tempo todo, na cadeira de bambu, agora estava jantando. Sobre a mesa de pedra havia carne de barbecue amarelo dourada, dezenas de fatias de pão de centeio e uma xícara de ouro contendo sopa de aveia de trigo. O jantar da princesa era muito normal. Ao seu lado, ainda não havia sequer um guarda. A guerreira Susan, que levou Fei para o pequeno pátio, nunca mais apareceu, assim como o cavaleiro loiro Roman Pavlyuchenko, que sempre tinha um sorriso no rosto do bebê, o qual não se incomodou em fazer uma aparição. Fei não sabia onde essas duas pessoas estavam. No entanto, as 20 ou mais auras de existências poderosas ainda estavam aqui, protegendo de perto a princesa. Fei poderia dizer que cerca de metade dessas auras eram, obviamente, diferentes de antes. Claramente, alguns guardas tinham mudado turnos. E eu estava dormindo. Essa foi a primeira frase de Fei. Ele limpou a baba brilhante no canto da boca, que fluiu para baixo durante seu sono, e sem qualquer expressão formal ou de ansiedade, ele perguntou com um rosto sorridente, como se estivesse perguntando a um velho amigo. Então, Fei levantou-se e esticou-se, e logo em seguida, rudemente, sentou-se na cadeira de pedra em frente à princesa e se inclinou para cheirar o aroma da carne grelhada. Cheira muito bem, deixe-me experimentar um pouco. Quando pegou a faca e o garfo, ao lado do prato de prata, e começou habilmente a cortar a carne dourada com suco de mel, Fei podia claramente sentir que as cerca de 20 auras escondidas na sombra se intensificavam, assim como 20 bestas de qualidade foram apontadas para suas costas e estavam prontas para atirar. Então, Fei viu a primeira princesa agitando as mãos finas, como se estivesse espantando moscas, e logo depois, os guardas acalmaram suas auras novamente e se esconderam silenciosamente nas sombras. Ei, este jantar não está preparado para você. Esta foi a primeira vez que a primeira princesa do Império Zenith, que tinha olhos lindos e profundos, falou com Fei na frente dele. A voz dela era um pouco rouca, mas o sentimento que transmitia era muito pacífico, tão harmoniosamente tranquilo que parecia um pouco frio, como se estivesse repelindo Fei a 1000 milhas de distância. Mas Fei não podia discernir isso claramente, era como se este sentimento de apatia viesse dos ossos, sem quaisquer elementos pretensiosos. Parecia que o dono deste corpo branco pálido e fraco tinha se acostumado a falar com todos com essa atitude. Você é uma princesa. Você não precisa se preocupar com comida e roupas, então por que você é tão mesquinha? Fei apenas riu diante da repreensão da princesa, não se importou em nada, e a faca em suas mãos brilhou debaixo da luz do sol, cortando suavemente a carne, e então Fei colocou um pedaço da carne suculenta dourada daquele assado em seu prato. O grupo de emissários da coroação real trouxe seus próprios chefes, os quais eram claramente muito melhores do que aqueles no palácio real da cidade de Chambord. Fei apreciou muito a refeição. No final, ele tomou a deliciosa sopa de aveia no copo dourado em pequenos goles. Você. Um leve e raro tom de mudança de humor apareceu na primeira princesa. Seus olhos de safira olharam para a taça de ouro, na qual Fei tinha bebido, e viu as manchas de sopa e a marca clara de um lábio impressa nela. De repente, ela estendeu a mão e despejou o resto da sopa no chão, e depois olhou provocativamente para Fei. Essa cena quase fez cair os maxilares daqueles guardas escondidos nas sombras. Algumas pessoas até quase revelaram sua presença. Isso era realmente inacreditável. Eles eram velhos guardiões da princesa Tanasha,
por um longo tempo nesta função, mas quando foi que antes viram a princesa Tanasha, que era secretamente conhecida como a Azura de Gelo pela aristocracia de São Petersburgo, mostrar um lado tão infantil dela? Infelizmente, Fei não sabia tudo isso. Ele apenas continuou cortando e colocando mais carne em seu prato. Ele nem sequer olhou para a sopa de aveia no chão e apenas focou em comer a carne que estava em seu prato. Seus olhos estavam brilhando, como se dissesse: eu já bebi, então não me importo que o resto seja derramado. Sua Alteza Real Primeira Princesa ficou chocada por um segundo. Então, ela começou a fazer outra coisa que quase fez os guardas nas sombras morderem a língua. Ela começou a lutar pela carne com Fei. Os dois começaram uma guerra. As facas em suas mãos se tocavam de vez em quando, emitindo um som de tink-tink. O corpo da primeira princesa era mais magro e fraco, e sua força também era quase inexistente. Ela realmente não conhecia nenhuma arte marcial, exatamente como um ser humano vulnerável. Aliás, para ser mais preciso, deve-se dizer que ela poderia até ser fisicamente mais fraca do que um ser humano normal, parecendo um pouco mórbida. A guerra, obviamente, terminou com a vitória de Fei. Ele arrastou com sucesso 3/4 do animal assado para seu prato, enquanto a princesa Tanasha tinha cerca de 1/8 no seu prato, e os restantes 1/8 foram comidos por Fei antes mesmo da guerra começar. Então, os dois não conversaram, olharam um para o outro e começaram a competição carnívora. Desta vez, a princesa realmente venceu. Embora Fei comeu num ritmo mais rápido, ele tinha muito mais carne em seu prato. Depois que a primeira princesa terminou de comer o que estava em seu prato, ela olhou por um segundo e então estendeu sua faca e começou a pilhar a carne no prato de Fei. Din dom 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 dom. As ondas de sons das facas colidindo soavam bastante agradáveis. Sobre os guardas escondidos na sombra, no momento, suas cabeças estavam há muito tempo num estado vazio. Eles quase não podiam acreditar em tudo o que estavam vendo agora. O frio e o gelo da azura de gelo haviam desaparecido e o que se apresentava diante dos olhos de todos era como uma criança infantil. Quem diria que a primeira princesa teria tanta diversão com um pequeno rei? Seria esta ainda a primeira princesa do Império Zenith, cuja sabedoria era vasta como o mar, cuja mente era meticulosa, e que com uma única palavra poderia salvar milhares de vidas e com um único pensamento poderia destruir uma família nobre. Fei não sabia sobre tudo isso. Ele pensou que esta princesa era bastante interessante. Depois desta refeição amigável, Fei analisou a mulher na frente dele, e então, seu rosto tornou-se gradualmente sério. Ele olhou diretamente para o rosto da princesa por algum tempo e finalmente perguntou perplexo: você tem algum problema? Isso soava completamente como uma ofensa. A primeira princesa levantou as sobrancelhas e um sentimento de hostilidade podia ser visto em seus olhos. Naquele momento, Fei de repente teve a sensação de que a mulher que estava sentada à sua frente se tornou outra pessoa. Não era mais a mulher simples que estava brincando com ele como uma velha amiga, mas sim uma pessoa fria que podia controlar dezenas de milhões de vidas com um único pensamento. Rei Alexander, eu mandei a Susan chamar você porque eu quero perguntar sobre a coroação daqui a 3 dias. Como estão os preparativos? A voz da princesa retomou a frieza de antes, olhando para Fei como um estranho e revelando a majestade da princesa imperial. Fei ouviu e sorriu, levantou-se da cadeira de pedra, e então preguiçosamente esticou-se. Os preparativos para a coroação, bem, algumas coisas estão sendo preparadas, mas eu não estou muito ciente sobre esse assunto. Mais tarde, vou pedir ao ministro-chefe Bass, que é responsável por isso, para vir até aqui e fazer um relatório para a primeira princesa. Hehe, vocês já se conhecem de qualquer maneira. Fei era o tipo de pessoa com a qual se conseguia alguma coisa ao tratá-lo com suavidade, mas tratando rigidamente não se obteria nada. Vendo como a princesa estava agindo alta e poderosa agora, ele sabia que as coisas não seriam mais divertidas. Para ser honesto, ele realmente não se importava muito com o Império Zenith,
Então ele apenas preguiçosamente respondeu à pergunta e se virou para ir embora. Descarado. Grosso. Sou. 4 sons rápidos quebraram o ar e 4 guardas em armaduras roxas apareceram e bloquearam o caminho de Fei. Essas pessoas eram quase iguais em altura e peso, e todos usavam uma armadura roxa leve. As espadas longas, em suas cinturas, estavam meio desembainhadas, refletindo uma luz fria. Todos eles emitiam uma força poderosa que estava, pelo menos, no pico de 2 estrelas. Selvagem ignorante, rapidamente se ajoelhe e implore por perdão de Sua Alteza Real a primeira princesa. Os guardas gritaram, com os olhos frios olhando para o pequeno rei como se no momento em que ele fizesse mesmo o menor movimento inesperado, eles estariam preparados para tirar totalmente suas espadas e matá-lo. Só vocês. Vocês não podem me parar. Fei levantou preguiçosamente as sobrancelhas e uma força extremamente forte foi emitida a partir de seu corpo. A pressão invisível esmagava pesadamente sobre estes 4 guardas de armadura roxas. Para não mencionar o peso de suas espadas, eles não poderiam sequer se mover, ou mesmo falar com facilidade. Até mesmo os outros guardas, que ainda estavam escondidos nas sombras, estavam firmemente travados por essa força afiada, nem mesmo se atrevendo a respirar pesadamente. Está tudo bem, deixem ele ir. Sua Alteza Real, a princesa, que observava tudo isso em silêncio, de repente agitou as mãos e dispensou os guardas. Ao mesmo tempo, Fei sorriu enquanto suprimia sua força. Os 4 guardas de armadura roxas instantaneamente sentiram a pressão sobre eles desaparecer. Eles olharam um para o outro em horror, pois não esperavam esse rei, pequeno em seus olhos, realmente teria um nível tão terrível de poder. Se eles realmente lutassem, eles tinham receio de que, mesmo se todos os colegas escondidos no quintal saíssem, eles ainda não seriam oponentes para esse pequeno rei. Os 4 guardas se curvaram para a princesa e depois desapareceram. Fei então começou a sair. Depois de dar alguns passos, ele pensou em algo, de repente parou e, em seguida, jogou uma pequena garrafa roxa na grama em frente à primeira princesa Tanasha, e então continuou a sair sem sequer olhar para trás. Eu diria, orgulhosa princesa, que seus problemas não parecem tão leves e parece que você não pode aguentar muito mais tempo. Por hoje, considerando que você me acompanhou neste agradável jantar, tome esta garrafa de remédio líquido. Talvez possa ajudar o seu corpo frágil. Estas foram as últimas palavras que Fei deixou. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 102. Elites, uma após a outra. Olhando para a pequena garrafa roxa que caiu na grama em sua frente, a primeira princesa parecia que não esperava essa cena. De repente, ela quis rir. Este pequeno rei não era tão grande, mas seu temperamento era bastante grande. No entanto, no instante seguinte, o rosto da princesa restaurou a calma. Para ela, desde o seu aniversário de 12 anos, quando a empregada doméstica que a servia por anos foi morta por aquele seu irmão idiota, ela nunca se sentirá tão impotente. A partir daquele instante, além de seu rosto frio e sem emoções, qualquer outra expressão era um luxo para ela. Desde então, não importa onde ou quando, ela constantemente se lembrava de manter sua calma na frente de seus subordinados. Só esse tipo de expressão a faria parecer poderosa, e aqueles que ousassem desafiá-la tremeriam de medo. Deus lhe tinha dado uma vida proeminente e uma mente inteligente, mas lhe negou o direito de viver como uma pessoa saudável. Todos os dias à meia-noite, uma dor sem fim a atormentava. No entanto, mesmo depois de ter sido diagnosticada pelo médico da família real como tendo apenas 6 meses de vida restante, ela ainda nunca mostrou qualquer expressão de dor na frente de ninguém. Mesmo quando estava sozinha no palácio, ela ainda não relaxava. Mas hoje, aconteceu. Naquele instante, aquele olhar sonolento do pequeno rei sob o sol repentinamente afastou a poeira e trouxe lembranças distantes. Aquele quadro lembrou-lhe uma tarde há muitos anos atrás, quando também estava no outono. Ela não sabia por quê, mas, pela primeira vez,
ela tirou seu disfarce, e depois brincou ao redor com este rei como se fossem crianças. Na frente dele, mesmo com seus guardas ocultos, pela primeira vez, ela havia revelado muitas expressões que nunca imaginaria ter sido possível. Poderia ser um momento único antes do fim de sua vida. Os dedos da princesa batiam levemente na mesa de pedra. Seus olhos focaram para baixo. Ela viu a pequena garrafa roxa que Fei jogou no chão. Estava logo ali, apenas deitada na grama verde. O corpo liso da garrafa tinha um brilho intenso. Após hesitar por alguns segundos, ela não sabia por quê, mas, de repente, a princesa teve uma ideia selvagem. Ela se inclinou para pegar a garrafa, logo agitou-a várias vezes e olhou para o misterioso líquido roxo dentro da garrafa. Então, ela puxou a cortiça, suavemente cheirou e uma fragrância leve fluiu para fora. Depois de inalá-la, ela de repente teve uma sensação de tranquilidade sem precedentes. A princesa Tanasha tranquilamente colocou a cortiça de volta sem qualquer expressão, mas ela secretamente pensou: isso poderia realmente ser eficaz. Um maníaco tão grosseiro. Sua Alteza Real, por que você não o mata? De repente, uma voz tranquila chegou ao seu ouvido. Ao mesmo tempo, uma chama roxa cortou pelo ar e, no instante seguinte, a chama roxa desapareceu dando lugar a uma bela garota vestida de roxo, que apareceu do ar e ficou ao lado de Tanasha. Sua figura era curvilínea com pernas finas e pele impecável. Seus traços faciais eram requintados e ela possui um par de olhos sedutores, que poderiam arrancar a alma de um homem com um simples olhar. Ela não estava vestindo nenhuma armadura, apenas uma roupa de pano roxo claro. Ela era, obviamente, extremamente confiante em seu poder. Seus cabelos longos e roxos estavam amarrados num rabo de cavalo, e tal como uma cachoeira, despencava livremente atrás de sua cabeça. Em suas mãos havia uma espada curta, verde, finamente projetada, sem bainha, cuja lâmina estava diretamente exposta ao ar. Se Fei estivesse aqui, ele certamente ficaria surpreso. Pelo menos a partir da entrada que ela fez e sua aura, esta menina de 16 a 17 anos de idade era, definitivamente, uma elite insondável. Calma, ele ainda é útil. Nós não podemos pescar sem uma isca. No instante em que a garota vestida de roxo apareceu, a primeira princesa Tanasha restaurou seu estado de calma original, fechou ligeiramente os olhos e então começou a bater ligeiramente na mesa de pedra com os seus dedos. Esse era seu hábito. Quando ela começava a pensar, ela subconscientemente começava a bater levemente com seus dedos finos e delicados num certo ritmo, às vezes rápido e às vezes lento. O terrível nisso era que esse par de mãos, quando focados nesse movimento, tinham o poder de assustar as almas das pessoas. Em São Petersburgo, todos os que a temiam lhe deram um apelido baseado nesse tipo de batida rítmica leve Death Finger. Depois de muito tempo, a primeira princesa Tanasha finalmente abriu os olhos e perguntou: Zia, diga-me, o que você encontrou? Nota: Zia significa chama roxa em chinês. Acabei de encontrar uma pilha de lixo inútil. Nenhum daqueles cães desprezíveis vieram. A garota chamada Zia respondeu suavemente. Ela viu que a princesa não queria falar sobre aquele pequeno rei, então ela não se incomodou mais em continuar discutindo sobre ele. Afinal de contas, pequenos reis como esse não eram diferentes do que poeira em seus olhos, então não importava se eles falavam sobre ele ou não. Assim como uma fênix divina dos céus não teria qualquer contato com um verme na terra, Zia não pensou que alguma coisa aconteceria entre o pequeno rei e a princesa no futuro. Não vieram. Isso é impossível. Seus dedos brancos delgados batiam um ritmo estranho, tocando ligeiramente na mesa de pedra, às vezes lento, às vezes rápido, e então seus olhos azuis como o oceano desabrocharam um olhar de desdém. Com base no meu entendimento sobre ele, ele definitivamente não vai deixar passar uma chance como esta. Esse cara me quer morta tanto que ele poderia ficar louco, então aqueles cães obedientes dele definitivamente já vieram aqui e se estabeleceram.
A garota vestida de roxo franziu ligeiramente o senho e pensou em algo. Ela estava perplexa. Sua Alteza quer dizer que eles usaram algum tipo de técnica para evitar a minha busca. Como isso é possível? Nenhum guerreiro de nível estrela poderia evitar a busca do artefato divino, Skyvision, a menos que desta vez eles tenham enviado uma elite de nível Lua. Mas as 3 elites do nível Lua do Império Zenith estão todas na capital nesse momento. Neste mundo, nada é absoluto. Talvez ele tenha encontrado uma maneira de ajudar seus cães a evitar a busca do Skyvision, ou talvez ele tenha recrutado uma nova elite no nível Lua, ou talvez ele tenha outras maneiras de me matar. Em suma, ele absolutamente fará um movimento. Isso é inquestionável. Então o que devo fazer agora? A garota vestida de roxo aceitou plenamente as palavras da princesa. De fato, ninguém ousava duvidar das considerações desta primeira princesa, porque nunca se enganara uma única vez. Esperar. Deathfinger começou a tocar seu ritmo próprio e seus olhos azuis brilhavam com uma luz única. O que ele espera que eu faça, vou fazer. Nós dois sabemos perfeitamente bem sobre este tipo de batalha, é tudo sobre quem tem mais cartas. A única coisa que lamento é sobre esta pobre cidade de Chambord, pois tenho medo de que, depois desta batalha, ela não será capaz de permanecer em pé. Esse arrogante pequeno rei estava sendo tão rude agora mesmo, por isso, mesmo que toda a cidade seja destruída, nós ainda estamos sendo condescendentes com ele. Zia estava fria como um iceberg, completamente despreocupada sobre as pessoas viverem ou morrerem. Já havia muitas pessoas que perderam a vida pelas suas mãos. No meio deste mundo caótico, as vidas eram tão inúteis quanto a sujeira, e ninguém merecia piedade. Vamos descartar este tópico. Você trabalhou duro recentemente, então vá descansar. A partir de hoje, você não precisa ativar o Skyvision para pesquisar mais. Faça os preparativos e, 3 dias depois, tudo será revelado. Mas Zia ainda queria dizer alguma coisa, mas viu que Sua Alteza fechou os olhos e acenou com as mãos, de modo que não teve escolha a não separar. Ela abaixou a cabeça e então uma chama roxa explodiu no ar, sem qualquer calor. Quando desapareceu, a menina também tinha ido. A princesa Tanasha se levantou e caminhou até seu quarto. Ninguém percebeu, mas aquela garrafa roxa de poção tinha sido levada pela princesa. Ao mesmo tempo, numa casa de hóspedes da cidade de Chambord, num pátio de pedra relativamente isolado. Vossa Alteza, depois que aquelas mulheres entraram nas montanhas localizadas atrás da cidade de Chambord, elas nunca saíram. Seu subordinado notou que há, na verdade, muitos guardas instalados perto da prisão na montanha. O nível de segurança é muito alto e seria muito difícil entrar sem alertá-los. Seu subordinado teme que entrar apressadamente possa assustar o inimigo e impedir seu plano. Portanto, ordenei alguns soldados que monitorassem a situação nas regiões periféricas e pessoalmente voltei para relatar a situação a você. Na frente do príncipe Albina, o soldado que foi enviado para seguir Helena e a sacerdotisa Cara estava ajoelhado no chão, relatando o paradeiro daquelas garotas. Quanto à identidade do gordo careca, eu também tenho algumas informações. Ele é um oficial do reino de Chambord, Oleg, atualmente um dos subordinados favoritos do rei. Ele tem uma força de guerreiro de uma estrela e é apenas um personagem pequeno. O estranho é que as origens dessas mulheres são muito misteriosas. Parece que ninguém na cidade de Chambord sabe de onde vieram, nem como apareceram na cidade. Informou o soldado. Elas realmente foram para as montanhas da parte de trás, isso é estranho. Albino estava pensativo e, então, ele perguntou novamente. Elas entraram todas na montanha? Ninguém saiu durante esse tempo, certo? Sua Alteza Real, ninguém saiu o tempo todo. Ok, então isso é bom. Vá colocar mais soldados. Vigiem fortemente todos os caminhos na área em volta da montanha. No momento em que aparecerem, me avisem imediatamente. Albina pensou nesse momento que essas mulheres,
Provavelmente, não tinham um fundo muito grande. Embora sua força não fosse comum, suas roupas pareciam um pouco pobres e suas armaduras eram feitas, principalmente, com peles de bestas. À exceção daquele arco longo de 4 estrelas nas costas daquela beleza inigualável de cabelo vermelho, não havia qualquer outra coisa extraordinária. Talvez fossem uma equipe de mercenárias de algum lugar distante, contratadas pelo jovem rei de Chambord para manter a ordem durante a cerimônia. Para esse tipo de pessoas, Albina não estava muito preocupado com as consequências de roubar seu arco longo. Além disso, essas garotas eram todas muito bonitas, então se ele também pudesse encontrar uma maneira de capturá-las vivas, fosse para guardá-las para si ou para dar às famílias aristocratas em São Petersburgo, as duas eram opções tentadoras. Ele decidiu agir no momento em que estas garotas fizessem a sua próxima aparição. Albino estava decidido a adquirir aquele arco de ouro de 4 estrelas antes de ele ter que realizar sua verdadeira missão. Com este arco extraordinário na mão, ele teria mais confiança sobre a missão que ele estaria realizando daqui a 3 dias. O guarda recebeu sua ordem e rapidamente deixou o pátio de pedra. Nesse momento, o guarda chamado Coxa, que Albino enviou mais cedo para investigar aquela elite misteriosa que apareceu voando no céu da cidade de Chambord, entrou. Ele rapidamente caminhou em direção a Albina, se ajoelhou e relatou: Vossa Alteza, a elite misteriosa entrou no palácio da cidade de Chambord e desde então não houve movimentos. Eu esperei e observei quase metade do dia e ainda não descobri quaisquer eventos incomuns. Nesse tempo, somente aquela guerreira da primeira princesa de Zenith, Susa, visitou o palácio e acompanhou o pequeno rei Alexander para onde está o grupo da comitiva de coroação. Eu suspeito que a misteriosa elite é muito provavelmente o próprio rei Alexander. Alexander. Isso é impossível. Albina ficou chocado por um segundo, mas logo ele balançou a cabeça e respondeu: 3 estrelas é o nível mais alto que este idiota pode ir. Embora eu não saiba como ele se transformou de um idiota para um guerreiro de 3 estrelas, se você está dizendo que ele nivelou novamente para 4 estrelas em apenas 3 ou 4 dias, isso é absolutamente impossível. Até mesmo o divino artista marcial, Maradona, não conseguiria evoluir tão rápido. Albina pausou por um momento e sinalizou dispensando o Coxa. Ele franziu a testa e pensou por algum tempo enquanto murmurava para si mesmo: Parece que este misterioso especialista deve ser um homem da Ice Azura, mas o que esse homem da princesa Tanasha está fazendo no palácio? Ela deve ter descoberto algo sobre, mas por que ela, intencionalmente, revelaria esta carta? Qual é o verdadeiro significado disto? Albina não podia se dar ao luxo de hesitar. Ele sabia muito bem sobre os métodos que a princesa Tanasha usava. Embora Albina fosse sempre arrogante e confiante em sua inteligência, principalmente porque ele realmente tinha alguns pequenos truques inteligentes nas mangas, ele sabia muito bem que sua capacidade era apenas boa o suficiente para lidar com as pessoas normais. Em comparação com a princesa Tanasha, que era conhecida em todo o império como sendo a Lasura de Gelo, e a deusa da sabedoria feminina, ele era completamente inferior a ela. Qualquer coisa que ele pudesse fazer não seria suficiente para que esta princesa sequer franzisse a testa ligeiramente. Ele não duvidava de que, enquanto esta princesa quisesse, apenas uma palavra seria suficiente para ele morrer centenas de vezes sem nem mesmo descobrir o que aconteceu. Felizmente, desta vez alguém vai vir cuidar dela e eu estou apenas administrando os recados. Depois que parou de pensar na Ice Azura, a atenção de Albina voltou ao pequeno rei de Chambord. Embora não concordasse com a opinião do guarda Coxa sobre a elite misteriosa, ele era o tipo de pessoa que sempre seria cauteloso e alerta. Pensando por um segundo, ele disse a um gigantesco guarda corpulento que estava ao seu lado: Encontre uma oportunidade para testar a força de Alexander. Não se deixe levar, apenas descubra a sua verdadeira força e recue em seguida. Poupe sua vida, já que ele ainda tem algum uso. O grande guarda assentiu e, em seguida, uma bola de chama amarela surgiu abaixo de seus pés.
Seu corpo gigantesco começou a afundar lentamente, como se estivesse na água, e ele finalmente desapareceu no chão de pedra, nem sequer deixando o menor vestígio para trás. Este era outra elite. Anterior próximo. Comentários. Rei The King capítulo 103. A intenção assassina no beco. Postado por Bankai. Depois que Fei saiu da residência da Legião Real de Coroação, dirigiu-se diretamente para a Academia Civil e Militar de Chambord. Ele queria se encontrar com seu líder militar, Gordon Brook, que estava ocupado com os deveres administrativos da academia. A pressão que Fei sentiu na residência da Legião Real de Coroação o tornou mais consciente dos perigos ocultos. Ele ainda não sabia o que estava prestes a acontecer, mas não ia ser algo pequeno, tendo em vista que mesmo a princesa mais velha do Império Zenith teve que se precaver tomando alguns cuidados. Portanto, Fei teria que se preparar antecipadamente. A Academia Civil e Militar de Chambord estava localizada na antiga mansão do chefe de Estado Bazir. Era o maior edifício de pedra em Chambord depois do próprio Palácio do Rei. Como todos os outros edifícios em Chambord, este edifício tinha mais de 100 anos de idade. O musgo crescia em todas as fendas entre as pedras brancas, que formavam as paredes, e vinhas amarelas e secas arrastavam-se pela parede. O edifício parecia muito esteticamente agradável, quando visto de longe. Fei ouvia os gritos das crianças do lado de fora da academia. Depois de entrar no edifício, ele viu centenas de crianças praticando um conjunto de socos simples sob a orientação de Lampard. Eles também estavam praticando a postura passo de cavalo com suas pernas, que é um antigo método asiático para treinar as pernas. A ideia do passo de cavalo veio de Fei, é claro, e foi listada como uma das práticas obrigatórias na academia. Os pequeninos estavam colocando todos os seus esforços na prática. Gotas de suor escorriam de seus rostos e suas roupas estavam todas encharcadas. Embora algumas das pernas das crianças estavam tremendo, eles travavam os dentes e suportavam a dor. Todos eles eram filhos de civis comuns e compreendiam seus status sociais baixos e a dureza da vida. Eles sabiam que ter essa oportunidade de aprender e praticar já era muito afortunado. Portanto, cada um deles tentou o seu melhor para melhorar sua força de forma a mudar suas vidas e as vidas de suas famílias. Nenhum deles se permitia afrouxar. Lampard estava carregando sua espada negra gigante nas costas. Ele olhava através de cada uma das crianças e corrigia suas posturas e erros, à medida que eles ocorressem. Este silencioso ex-guerreiro número 1 de Chambord não gostava muito de política ou das forças armadas, parecia até que ele não estava interessado em nada. No entanto, quando ele começou a treinar as crianças, ele estava cheio de entusiasmo. Com a grande quantidade de tempo livre que tinha, agora ele era o diretor da academia e era responsável por realizar 99% de todos os programas de treinamento. Com sua reputação como ex-guerreiro número 1 de Chambord e sua força de guerreiro de 3 estrelas, ele era o professor favorito das crianças logo após o próprio rei Alexander. Olá, diretor! Depois de ver a chegada de Fei, olhares de surpresa e adoração surgiram em todos os rostos das crianças. Eles fizeram uma pausa na sua prática, levantaram-se e saudaram a Fei de maneira militar, em uníssono. Olá a todos! Ele procurou ser majestoso e saudou de volta. Era uma regra da academia que Fei deveria ser abordado como diretor. Depois de entrar na academia, não importa quem era a pessoa e que tipo de status a pessoa tinha fora da academia, ele ou ela só poderiam ter uma identidade, um aluno ou um professor. Continuem treinando. Depois de ouvirem a ordem de Fei, as crianças voltaram para a posição de passo de cavalo e praticaram o conjunto de socos. Os pequeninos estavam todos excitados e seus rostos ficaram vermelhos. Eles tentaram o melhor para se destacarem para Fei. Se Frank Lampard era seu professor favorito, então Fei era seu ídolo supremo, o Rei Supremo. Neste mundo, que seguia a lei da selva, o poder que Fei tinha demonstrado no passado conquistou essas crianças, que viviam mergulhadas em sonhos heróicos. Obrigado pelo seu trabalho, tio Lampard. Fei era muito respeitoso na frente de Frank Lampard. Este guerreiro de 3 estrelas era o melhor amigo do velho rei e cuidou muito de Alexander.
Tal como o velho e elegante Bass, Fei o tratava como se fosse seu parente mais velho. Majestade! Lampada sentiu e seu rosto solene exibiu um sorriso. Ele sentiu claramente que a força de Fei havia aumentado. Ele não conseguia mais estimar o quão forte era Fei, mas uma coisa era certa: Fei superara o limiar da classificação de 3 estrelas. Se não, Lampard teria sido capaz de pelo menos senti-lo. Tio Lampard, essas crianças são o futuro de Chambord. Se a academia precisar de alguma coisa, deixe o tio Bass saber. Diga a ele que é a minha ordem. Fei olhou para as crianças como se um coelho tivesse visto cenouras. Ele esfregou o queixo e sorriu. Eu tenho esperança que essas crianças cresçam rapidamente. Lampada sentiu enquanto sorria. Ele pensou por um momento e disse: Sua Majestade, a academia tem tudo o que precisa, exceto bons professores e pergaminhos de treinamento de energia. Algumas dessas crianças têm grande talento e seus atributos de talento são sólidos. Metal, madeira, água, fogo, terra, todos os 5 atributos de energia existem entre eles e alguns deles são bons candidatos para magos novatos. É muito ruim que tenha poucos pergaminhos de treinamento em Chambord. No total, há somente 4 ou 5 pergaminhos de treinamento de energia, que são apenas de nível de 1 a 2 estrelas, além do que eles são apenas para a energia da água e do fogo. Brook e eu somos ambos com atributos da energia da água, portanto. Fei entendeu. Os limitados recursos educacionais eram um problema. Havia um monte de ocupações no continente Azeroth, cada qual com 1 tonelada de métodos de treinamento diferentes. Todos possuem um tipo de corpo diferente e diferentes atributos de talento. A única maneira de treinar e aumentar sua força era utilizando um pergaminho de energia ou um pergaminho mágico especificamente adequado para cada pessoa. Se fosse usado um pergaminho de atributo incorreto, não somente sua força não iria melhorar, como também poderia ferir a si mesmo. Deixe-me cuidar disso. Fei se despediu de Lampard e encontrou Gordon Brook, que estava treinando um grupo de meninas. Porque os corpos das meninas eram um pouco mais fracos, Fei não exigiu que elas treinassem tão duro quanto os meninos. Durante o tempo livre, elas foram educadas em conhecimento militar simples por Brook. Esta era a área que Brook dominava. Embora ele não era espetacular, ele era suficiente para iluminá-las com o básico. No entanto, essa situação fez com que Fei percebesse a importância dos professores para a academia. Fei viu a filha de Pierce, Louise, entre as meninas. A menina era ainda mais bonita quando estava arrumada. Seu temperamento gelado era a razão pela qual Fei foi capaz de localizá-la num grupo de mais de 40 garotas. As meninas o cercaram e ele só conseguiu sair depois de contar algumas histórias. Ele então chamou Brook de lado e planejou algumas coisas. Depois de ouvir Fei, Brook ficou surpreso. Sua Majestade, isso é real. Não importa se é real ou não, de agora em diante, designe mais soldados para aumentar os esforços de investigação. Todas as pessoas que se atreverem a causar problemas, não importando quem seja, tranque na pequena Casa Negra. Lembre-se, especialmente em relação às pessoas que são novas e estranhas para nós, investigue e mantenha os olhos nelas. Se não seguirem nossas regras, chute quem quer que seja para fora do reino. Fei estava áspero desta vez. A atmosfera tensa na residência da Legião da Coroação Real deu a Fei um mau pressentimento. Chambord poderia estar sob grande perigo, e este perigo poderia ser algo maior do que Chambord era capaz de lidar. Poderia até ser maior do que a situação desastrosa de quando as tropas blindadas com armaduras pretas sitiaram Chambord. Brook aceitou a ordem de Fei e se virou para se dirigir aos soldados, porém... Espere! Fei chamou-o de repente, depois de um momento de silêncio. Ele disse: Além disso, diga aos soldados para manterem a guarda e ficarem mais alerta. Aumente seus turnos de guarda durante o dia e a noite. Além disso, notifique os cidadãos que se a situação fica ruim, eles devem ser rápidos e deixar o castelo para se esconderem temporariamente. O rosto de Brook mudou de cor. Depois de ouvir tal comando, ele realmente sentiu a gravidade da questão. Vá,
Vamos ter esperança de que isso é apenas exagero da minha parte. Quando Fei saiu da Academia Civil e Militar de Chambord, não havia muita gente nas ruas. Fei montou Black Tornado, o cão gigante, e voltou em direção ao palácio do rei. Este grande cão negro era muito inteligente. Caminhava lentamente enquanto Fei estava sentado sobre ele, pensando em todas as coisas que ele viu hoje. Ele queria repensar tudo para descobrir alguns indícios, mas ele não foi capaz de encontrar qualquer pista. Ele sentia que uma sombra escura estava envolvendo Chambord, mas não conseguia dizer de onde vinha o perigo e nem mesmo por que haveria tal perigo. As sobrancelhas de Fei se arquearam de repente. Ele sentiu o perigo, como se ele fosse o alvo de uma fera viciosa. Uma sensação mortal tomou conta dele, como se uma faca estivesse apontada para suas costas. Tem alguém me seguindo? Fei pensou. Seu rosto não demonstrou nada enquanto ele batia levemente no grande cão preto por baixo de seu suporte. Esta besta era quase inteligente demais. Ele imediatamente compreendeu Fei, sem nenhum aviso, mudou silenciosamente de direção e foi para um beco que estava quase vazio. Este beco estava cheio de lixo. O ar cheirava muito mal, camundongos e baratas estavam por toda parte. Fei entrou profundamente no beco montado em Black Tornado. Em seguida, ele desmontou e afagou a cabeça do cão para indicar-lhe para ir para lado e aguardar. Depois de mais de 10 segundos, uma chama amarelada surgiu no beco escuro. Onde quer que essa chama tocasse, a lama, as paredes e as rochas pareciam derreter. Então, algo incrível ocorreu. Uma figura humana amarela surgiu da parede. Depois que a chama se foi, a figura amarela se transformou num homem alto e forte, e ele ficou na frente de Fei. Você me conduziu intencionalmente para esse beco, não foi? Uma expressão de brincadeira apareceu no rosto do homem. No beco escuro, sua figura alta parecia isolar Fei do mundo exterior. Seu corpo emitiu uma sensação de poder enquanto seus olhos se fixavam em Fei. Ele não escondeu em nada sua intenção assassina. Anterior próximo. Comentários. Rei o The King capítulo 104. Meu ato foi tão ruim assim. Esse homem tinha mais de 2 metros de altura e era muito forte. Seus músculos encheram a armadura de couro, como se estivessem prestes a explodir. Ele estava lá, como um urso, como um muro gigante. O jeito que ele olhava para Fei era como um gato olhando para um rato. Com um sorriso no rosto, ele não escondeu sua expressão de brincadeira. Havia razões para ele fazer isso. A partir da informação que ele recebeu, o pequeno rei na frente dele era apenas um guerreiro de 3 estrelas. Além disso, Okoshi estava desconfiado que o misterioso guerreiro de 4 estrelas era aquele cara na frente dele, mas ele não considerava essa hipótese. Ninguém neste mundo poderia avançar para a classificação de 4 estrelas, a partir da classificação de 3 estrelas, em menos de meio mês. Isto era impossível. Portanto, quando Albina ordenou que ele testasse a força de Fei, ele seguiu Fei e não se preocupou em esconder sua própria força. Em seus olhos, o fato de que Fei o levou até este beco era como um inseto pulando numa teia de aranha. Mas antes de testar a força desse rei idiota, ele tinha a intenção de desonrar a dignidade deste rei que parecia ser majestoso. Ele era um pouco anormal quanto a isso, nada era mais emocionante para ele do que arruinar os mais altos nobres e reis. Portanto, enquanto ele estava falando, ele não escondeu sua força em nada. Não demorou muito para uma nuvem de energia voar em direção a Fei e ela continha poder suficiente para abalar a terra. Onde quer que a energia amarelada passasse, tudo era banhado com uma camada de amarelo. Nesse ambiente, esse homem poderia controlar todo o solo e rochas no alcance de 140 metros. Ele era um mestre do atributo terra. O seu nome era Eshin. Sua força foi classificada como sendo o número 3 no reino de Trace. Nota: antes estava como Reino Serete, mas agora está aparecendo como Reino de Trace na tradução em inglês. Usando suas próprias mãos, numerosos crânios foram esmagados em pedaços.
Eles pertenciam a crianças indefesas, belezas encantadoras, anciãos respeitáveis, cidadãos pobres, nobres, e mais, ele foi até condenado por matar um príncipe do reino de Trace. Era uma obra-prima que ele nunca poderia esquecer. Ele deixou aquele pequeno príncipe de 6 anos chorar por 10 dias e 10 noites antes de morrer. Aquela pobre criança, quando morreu, não tinha um osso sequer em seu corpo que estava intacto. Naquele momento, seu corpo já havia se transformado numa pilha de fedorenta pasta de carne preta. Ezen transformou o crânio do príncipe num copo de vinho e levou-o com ele, usando-o para beber. Rapidamente, Ershin viu a cena que ele queria. Depois de demonstrar um pouco da sua força, a confiança do rei derreteu como gelo no fogo. Seu rosto mudou de cor e sua confiança se transformou em pânico. Além disso, ele tentou acalmar-se, mas Ershin viu a perna do rei tremer como um louco. O rei já estava olhando ao redor e observando o terreno, tentando encontrar a melhor oportunidade para escapar. Este rei idiota era o lixo que ele imaginava. Você quer fugir? Ershin deu um passo à frente e a expressão de brincadeira em seu rosto se tornou ainda mais óbvia. Você, quem é você? O que você quer fazer? O rei perguntou numa voz trêmula. O que fez Ershin louco foi que esse cara cobriu o peito com as mãos, como se Ershin estivesse prestes a fazer algo inapropriado com ele. Eu. Depois de ver isso, ele estava mais confiante com o seu palpite. Ele mastigou um caule de grama que ele colocou em sua boca e sussurrou as palavras entre seus dentes com desdém. Cara, papai aqui é um assassino. Vou matar alguém se o preço estiver certo. O que você acha que eu estou querendo fazer aqui? Ele tentou assustar o rei infeliz ainda mais. Ah, você, matar, me matar. O pequeno rei tremia como um coelho tímido. Ele gritou enquanto seu rosto ficava pálido. Ele olhava para aquele homem em estado de choque. Você sabe quem eu sou? Eu sou o rei de Chambord. Você ousaria matar um rei? Idiota! Ershin era preguiçoso demais para dizer algo mais ao pequeno rei. Algumas pessoas não tinham nem mesmo autoconsciência básica e viviam no mundo que construíram para si mesmas. O privilégio com que nasceram os tornou arrogantes. Não sabendo que sem seu privilégio, eles não eram nada, quão triste era isso? O pequeno rei na minha frente é esse tipo de pessoa ingênua e triste. Ershin aproximou-se passo a passo. Ele definitivamente não ia matar esse pequeno rei. Afinal, este rei era uma parte importante do plano que estava prestes a iniciar. Se o rei morresse, isso iria destruir o plano dessa pessoa, e ele não poderia lidar com isso. Tudo o que ele queria era apreciar a cena de um rei debatendo-se e chorando na frente dele. Arryn, você, não se aproxime. O que você quer? O pequeno rei deu muitos passos para trás. Seu rosto estava pálido como um pequeno coelho que foi empurrado para um canto morto por um lobo grande. Ele perguntou cautelosamente: Por que você quer me matar? Quem te enviou? Diga-me, deve haver algum mal-entendido. Ershin se aproximou cada vez mais. A chama amarela tremeluzia em torno dele. A força de um guerreiro de 4 estrelas de atributo terra foi totalmente exercida. Onde quer que ele pisasse, até mesmo a rocha dura se tornaria um líquido espesso, como se transformasse num pântano. Este era o poder de um guerreiro de 4 estrelas. Ele poderia mudar o ambiente e criar um campo de batalha que fosse o mais adequado para ele. Quem o enviou aqui? O pequeno rei tremia ainda mais. Sob a intenção fria e assassina, sua consciência parecia desmoronar e era a única coisa que ele estava gritando. Infelizmente, não importava o quão excessivamente confiante Ershin era, ele não iria responder quaisquer perguntas. Afinal, ele não ia matar o rei. Mas neste momento, algo estranho aconteceu. Quando Ershin estava a menos de 10 metros do rei, sua expressão mudou. De repente, viu a expressão do rei trêmulo mudar de pânico para decepção. Sim,
Era a mesma decepção que as crianças mostram quando não conseguem qualquer consolo de seus pais ao chorar ou fazer uma birra. Antes que ele pudesse reagir, ouviu o pequeno rei soltar um suspiro e dizer: Merda asterisco, isso não é divertido. Eu não consegui nada de útil com isso. Ei, Black, me diga, meu ato foi tão ruim assim? Wang! 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 O grande cão preto que estava oculto atrás de Fei bocejou e latiu aborrecido. Seus grandes olhos brilhantes olhavam para Fei, como se estivesse instigando. Vamos voltar ao palácio depois que você terminar rapidamente isto, eu não tive nenhum jantar ainda. Seja o que for. Fei olhou para Ershin, insatisfeito. A expressão tímida estava longe de ser encontrada. Ele imediatamente se transformou de presa em predador. Seus dedos estalaram quando ele segurou firmemente o punho, agitou sua mão e disse: Se você não está disposto a cooperar, então eu vou mudar meus métodos. Vou deixar meus punhos falarem. O rosto de Ershin ficou frio e ele disse com uma voz desdenhosa: Só você. Fei não disse nada. Ele começou a dar um passo à frente. O rosto de Ershin logo ficou feio. Cada passo que Fei dava, a poderosa aura que seu corpo emitia se tornava mais forte. A sensação cresceu a partir do pico de 2 estrelas para cima. Quando Fei deu o seu quinto passo, a aura não era mais fraca do que aquela sensação emitida pela energia de atributo terra do guerreiro de 4 estrelas Ershin. Embora não houvesse chamas flamejantes, essa aura explosiva deu a Ershin uma sensação de perigo. Eu fui enganado. O coração de Ershin disparou. Foi neste momento que ele soube que ele estava escondido. Ele pensou que ele tinha o domínio desde o início e estava rindo do rei por não ter suficiente autoconsciência, mas quem imaginaria que este rei estava fingindo e que o maldito cão estava assistindo o drama? Especialmente aquele cão preto gigante, com o olhar desdenhoso, lhe fez sentir como se não fosse nem mesmo digno do cachorro. Você está morto! Quando o sentimento de inferioridade surgiu e a arrogância em seu coração foi desafiada, Ershin caiu num estado de total violência, como se o ânus de um urso fosse violado com um pau por alguém. Ele rugiu quando a energia amarelada disparou por toda parte, tal como uma lâmpada de alta potência, e iluminou todo o beco escuro. Então, seu corpo se transformou em uma bala e voou em direção a Fei enquanto ele lançava um soco. Fei deu um passo à frente e respondeu o soco com um soco. Bum! Os punhos se encontraram no ar. Neste momento, parecia que até mesmo o tempo parou. Então, em seguida, todo o beco começou a tremer e aquela chama amarelada começou a rachar. Uma pequena onda visível apareceu nos punhos de Ershin e se moveu para seus braços. O que seguiu a onda foi uma série de ruídos de ossos se quebrando. Então, o corpo de Ershin já não era o mesmo. Era como um saco inutilizado, ele se contorceu e voou para trás numa velocidade que era mais rápida que sua carga inicial. Sangue espalhando por toda a parte. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 105. Uma pessoa sobre um cão no furacão. Ershin sentiu como se estivesse num congelador. Ele não podia acreditar no que tinha acontecido. Seus globos oculares quase caíram. A raiva imparável se transformou num profundo sentimento de medo. Como não pode ser? Ershin treinou e exerceu sua energia no atributo Terra. Para guerreiros de atributo Terra, força e defesa eram suas vantagens. Eles eram conhecidos pela Terra como sendo firmes como uma rocha. Seus corpos físicos eram mais resistentes do que qualquer outro guerreiro de outro atributo da mesma posição. Era esse fato que sempre lhe deu confiança para usar seus punhos ao iniciar um ataque. No entanto, a dura e fria verdade destruiu sua confiança. O pequeno rei na frente dele quebrou sua energia do atributo Terra de 4 estrelas, da qual ele era extremamente orgulhoso, com um simples soco. Então, uma força viciosa desconhecida entrou em seu corpo e rachou os ossos dentro de seus braços.
Como? Ele já é um guerreiro de 5 estrelas. Demorou apenas um pouco de tempo para que a confiança dele se desmoronasse. Para manter seu orgulho, após ele perceber que poderia ser aniquilado, essa enorme lacuna na força entre eles fez com que Ash, subconscientemente, amplificasse o poder de Fei. Foi esse pensamento que assustou a alma dele. Ele não tinha mais coragem de lutar. Enquanto ele estava voando para trás pelo impacto daquele contato inicial, ele utilizou toda a energia que ele tinha e a chama amarela brilhou no beco escuro novamente. Da mesma forma que ele tinha aparecido, de repente ele se transformou numa pilha de lama em forma humana e desapareceu afundando no solo. Caramba, esse covarde! Fei cuspiu no chão enquanto gritava. Como um covarde como você pode se tornar um assassino? Persiga! Este homem tinha que saber as coisas que Fei queria desesperadamente saber. Portanto, como o rei poderia deixar escapar uma pista tão importante? Fei acenou para trás e o grande cão preto, que estava deitado lá e contando as estrelas, rugiu, levantou e correu até Fei como um tornado. Fei pulou e montou enquanto perseguia um cheiro que aquele homem deixava para trás. Fei teve que admitir que a técnica furtiva que o guerreiro do atributo terra usava era muito eficaz em torno de tal terreno, especialmente para pessoas do nível de 4 estrelas, como Ashen. O seu rastro sob a técnica furtiva era muito difícil de acompanhar. Além disso, Ashen parecia ter gastado muito tempo com o treino desta técnica furtiva. Quando ele se fundiu com o solo, nada era visível do lado de fora, como se o que aconteceu no beco tivesse sido apenas uma ilusão e nunca tivesse aparecido essa pessoa chamada Ashen. Infelizmente, este homem estava ferido e não era capaz de usar a técnica furtiva em sua perfeição. Fei também tinha travado seus sentidos na aura de Ashen, então ele conseguiu captar vestígios da presença do inimigo. Fei, cuidadosamente, sentia a energia do atributo terra que estava fluindo através do solo enquanto ele acelerava Black Tornado para persegui-lo. Ashen era muito astuto. Depois que ele mergulhou no solo, ele tentou minimizar e esconder sua presença enquanto ele lentamente se recuperava do dano que Fei lhe causou. Não era a primeira vez que ele tinha que escapar. Anteriormente, ele tinha escapado, com sucesso, da perseguição de um mestre de 6 estrelas. Portanto, após o pânico inicial, ele já tinha se acalmado. Não havia nada no mundo que indicasse a verdadeira força do pequeno rei Alexander, um guerreiro de 5 estrelas. Essa surpresa o chocou, mas ele também se sentiu muito afortunado. Graças a Deus eu reagi rápido. Depois desse encontro eu percebi que eu não sou seu adversário, então eu não hesitei, escapei rapidamente e não caí nas mãos desse pequeno rei. Tenho que informar o mais rápido possível para Sua Alteza Albina. Caso contrário, isso pode afetar o plano. Ashen viajava pelo subterrâneo com alguma dificuldade. As lesões em seus braços tinham afetado sua velocidade de viagem. Felizmente para ele, sua missão foi cumprida. Ele não tinha que se preocupar em não ser capaz de responder às perguntas do príncipe e ter que enfrentar uma punição. Mas, neste momento... Bum! Bum! 2 ruídos altos soaram. Pegaram Ashen de surpresa e ele não sabia o que estava acontecendo. Antes que ele pudesse reagir, sentiu 2 forças enormes abrirem o solo firme acima dele e continuar a esmagar para baixo. Merda! Aquele pequeno rei tinha alcançado ele. Ele está usando sua força brutal para abrir o solo para me atacar. Mas, como este maldito rei sentiu minha presença no subterrâneo? Neste momento crítico, Ashen não podia pensar muito. Ele desistiu de proteger seus braços feridos e tentou seu melhor para apressar-se para a frente. Sua velocidade de viagem aumentou e ele vomitou um bocado de sangue enquanto o fazia. Todo esse esforço foi suficiente para ajudá-lo a escapar desse ataque. As 2 forças atingiram profundamente no chão e não acertaram as costas de Ashen por menos de 2 centímetros. Antes que Ashen pudesse reagir, ouviu mais 2 sons fortes e outras 2 forças atingiram o solo. As forças foram destinadas a Ashen. Eles não perderam sua localização,
como se esse pequeno rei tivesse visão de raios-x. Ashen estava aterrorizado. Sua única opção era acelerar e correr o mais rápido possível. Na superfície do solo, o grande cão preto Black Tornado realmente se transformou num tornado. Ele fazia uma rota estranha ao correr para a frente. Faye continuamente saltava para o ar e socava no chão. Sob a poeira, uma série de marcas de punho apareciam no solo e a força dos socos abriram o chão, formando inúmeras teias de aranha, que se espalhavam pelo terreno. Os punhos de Faye continham o monstruoso poder físico do bárbaro de nível 21. O poder era enviado para o chão e forçava Ashen a correr como um rato. Na verdade, há mais de 10 segundos, Faye quase perdeu a pista daquele homem. Mas naquele momento, Black Tornado demonstrou uma incrível capacidade de rastreamento que surpreendeu Faye. Após o aprimoramento provocado pela poção Hulk, esta besta não só aumentou em tamanho e força física. A habilidade do cão de cheirar as coisas também foi amplificada. Durante a perseguição em alta velocidade, Black Tornado só precisava cheirar o solo uma vez para localizar onde Ashen estava. Ele ainda não havia cometido um único erro. Essa besta era como um GPS. Esse homem e esse cão eram como gatos bulinando um rato, perseguindo Ashen que estava abaixo do solo. Neste ponto, Faye poderia facilmente capturar o homem que estava agindo como um idiota. No entanto, de repente ele percebeu que ele poderia rastrear as videiras para encontrar o fruto. Ele poderia ser capaz de encontrar as pessoas que estavam se escondendo no escuro e mais algumas surpresas se ele seguisse esse homem. Portanto, Faye apenas se concentrou em perseguir o homem e não acabar com sua vida. Buna! 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 Cada soco que atingia o chão deixava de acertar o corpo de Ashen por milímetros. Como se Faye estivesse jogando um jogo de martelar a toupeira, o rei e seu cão estavam se divertindo muito e tudo estava seguindo o plano de Faye. Para onde Ashen se dirigia estava ficando mais claro a cada segundo. Ele estava se dirigindo para a região na qual as diversas caravanas foram estabelecidas em Chambord. Era o lugar onde todos os emissários de todos os reinos estavam hospedados. Medo asterisco, são esses estrangeiros que estão causando todo o problema. Eu quero ver qual desses infelizes se atreveu a tentar F asterisco der comigo. Faye continuou a perseguição. Já estava escuro, e havia apenas algumas pessoas nas ruas. Entretanto, havia soldados de Chambord que patrulhavam esta região. Depois de ouvir o barulho alto, eles formaram uma linha enquanto gritavam e tentavam parar Faye. Afastem-se! Faye gritou enquanto se aproximava deles. Eu ordeno a todos vocês que saiam dessa região. Este local não precisa mais de proteção. Ah, é Alexander, Sua Majestade. Os soldados rapidamente reconheceram que a pessoa montada no grande cão preto era o rei Alexander, mas não sabiam onde estava o inimigo. Mas depois de ouvirem a ordem, eles não hesitaram e se retiraram do local rapidamente, como uma maré. Faye não parou e continuou correndo para a região das caravanas. Havia cerca de 20 emissários de vários reinos e todos estavam concentrados nessa região. Faye não teve a oportunidade de se encontrar com todos os príncipes e emissários, portanto ele não estava muito familiarizado com o ambiente. Ele apenas deixou Black Tornado continuar a agir e seguir o cheiro de Ashen. Isto rapidamente alertou os hóspedes que estavam estabelecidos aqui. Quem ousa causar problemas aqui? Como você se atreve? Sua Alteza já está dormindo. Você quer morrer? Prendam-no! Uma série de gritos agudos e zangados vieram dos prédios em ambos os lados da rua. No entanto, Faye e o cão eram muito rápidos, pessoas normais não conseguiram ver o que estava acontecendo. Eles só puderam sentir um vento soprando através deles enquanto os sons efervescentes passavam. Alguns guerreiros e magos de nível estrela perceberam o que estava acontecendo, mas a aura que o homem e o cão emitiam inibiram sua curiosidade e qualquer vontade de segui-los. Depois de perseguir por outros 200 metros, Ashen entrou na área de um grande edifício de pedra e parou de fugir. Parece que encontramos sua origem.
Fei montou no cão e eles pularam facilmente sobre o muro alto de mais de 4 metros. Depois de pousarem num pátio do prédio, muitos guardas correram e rodearam-nos, mas o guerreiro mais poderoso entre eles era apenas um guerreiro de uma estrela. Sob a enorme aura oceânica que Fei emitia, todos tinham dificuldade em ficar de pé e até mesmo em respirar. Nenhum deles conseguiria gritar ou, muito menos, parar Fei. Vaf! 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 O cão cheirou o ar e começou a latir para um local no prédio de pedra. Anterior próximo. Comentários.